Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo, sou médico e um entusiasta da ciência e hoje vou estar aqui com um convidado muito especial para embasar mais um assunto para vocês aqui no nosso canal. Hoje eu trago um professor, mentor e amigo muito importante para mim. É o Dr. Rafael Hesler. Ele é biólogo, biofísico, doutor em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor titular do Departamento de Farmacologia, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisador nível 1A do CNPq e investigador principal do Laboratório do Câncer e de Neurobiologia. Então, por favor, Rafa, se apresente aí, diga um oi. Obrigado pelo convite, Edu. Um prazer estar aqui. É sempre um prazer conversar sobre esses assuntos que a gente vai conversar. E vamos lá. Legal, então. Então, assim, o que eu pensei para a nossa conversa hoje é trazer um pouco da perspectiva do professor Rafael de como é que funciona o fluxo da ciência, que geralmente contempla abordagens diferentes quando a gente fala de ciência mais básica, né, de entender os princípios de como as coisas funcionam na saúde, na natureza, de maneira geral, e quando a abordagem das pesquisas são mais aplicadas, quando elas estão interessadas mais na fase final de desenvolvimento de algum produto, de algum medicamento, né? Então, claro, tanto a minha experiência como a experiência do professor Rafael é mais voltada para a área da saúde, né? Mas, de maneira geral, tem muitas similaridades com outras áreas da ciência também. Então, gostaria de passar a palavra para o professor Rafael para ele falar assim como é que é o quadro geral assim de como a gente descobre coisas na área da saúde. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa distinção entre ciência aplicada e básica. Eu acho que o que existe é a ciência e aplicações da ciência. E muitas vezes a aplicação não aparece daquilo que a gente achou que ia ser aplicado, mas aparece daquilo que foi feito por pura curiosidade intelectual e sem pretensão nenhuma. Se a gente pegar coisas como a tecnologia de DNA recombinante, que nos permitiu ter todos os biofármacos, né, como a insulina, o interferon, a eritropoietina, todos os anticorpos contra câncer, os conceitos iniciais surgiram com pesquisa desinteressada de aplicação. Se a gente pegar coisas como o desenvolvimento do PCR, que permite amplificar DNA e é usado enormemente em pesquisa e clínica hoje, também. Então, esse tipo de ideia de focar em um grande objetivo definido, né, e fazer um grande esforço concentrado para desenvolver um produto final, digamos. Dois grandes exemplos históricos na literatura de desenvolvimento científico, não são da área da saúde, mas são os projetos Apollo, que acabaram levando o homem à Lua, e o projeto Manhattan, que acabou levando à construção da bomba atômica, um exemplo histórico de aplicação bastante destrutiva e perigosa da ciência. Mas nos dois casos houve um grande esforço concentrado por parte do governo norte-americano, reunindo os maiores especialistas, investindo uma quantidade muito grande de dinheiro e tentando conseguir o mais rápido possível um resultado muito bem definido. Um era levar o homem à Lua, o outro era conseguir uma bomba atômica que funcionasse. Nesses dois casos, se a gente pensar como casos de ciência aplicada, na verdade eles são produtos que puderam ser desenvolvidos daquela forma e daquele tempo, porque a maior parte da física e da matemática, ou seja, da ciência que embasava aquilo, já estava resolvida. Eles não partiram da resolução, não partiram da investigação dos conceitos físicos básicos, dos conceitos matemáticos básicos para atingir o resultado. Isso já estava resolvido e eles partiram para uma aplicação concreta. Foram mais projetos de engenharia do que de ciência, podemos dizer assim. Quando a gente não tem ainda a ciência bem resolvida, né, nos exemplos que a gente diz, vamos fazer um grande esforço concentrado com uma enorme quantidade de investimento em torno de alguns dos maiores especialistas para que descubram a cura do Alzheimer.
sendo que nós não, ou a cura de um câncer que ainda é incurável, né? Esses moonshots para o câncer que são anunciados e tal, ou a década do cérebro também nos Estados Unidos, muitas vezes como ainda resta muito conceito científico básico para ser definido, muito fenômeno biológico básico que embasa essas doenças para serem descobertos, não se consegue, se frustra, né? Não se consegue em 10 anos ou num tempo qualquer de meta estabelecida chegar em uma cura ou um tratamento realmente muito inovador. Se a gente pensar no projeto Genoma, que mobilizou os recursos e atenção e mudou a maneira de ver a ciência biológica por muito tempo, lá na década de 90, gerou muitas consequências positivas, realmente transformou a biologia e a medicina, gerou enormes impactos econômicos. Foi é um dos exemplos em que mostra que um investimento de $1 federal em pesquisa, e a gente pode considerar a pesquisa do genoma uma pesquisa básica, porque é uma descrição do genoma, né? Foi um exemplo de que $1 de dinheiro de governo federal investido em pesquisa básica retorna mais de $100 em um tempo de cerca de 10 anos para a economia. Mas, então, é um bom investimento para a sociedade, mas aquela visão meio ingênua que se tinha, o DNA é o centro de toda a biologia, e uma vez que nós tivermos mapeado o genoma, nós vamos ter um medicamento para cada gene, né? Aquilo era uma visão muito ingênua, quer dizer, é muito mais complexo do que isso, e de certa forma se frustrou a expectativa de que nós tivéssemos um grande número de novos tratamentos, de repente disponíveis, prontos, só porque nós tínhamos desvendado o genoma. Gostei muito dos exemplos que tu deu, Rafa. Até ia te pedir para tu fazer a gentileza de andar um passo para trás, assim, explicar um pouco, né, o que é o PCR, por exemplo, né, em termos mais leigos, assim, mais simplificado. E, inclusive, é uma tecnologia que a gente tem ouvido muito falar agora no Covid, né, porque é um dos exames mais importantes para diagnosticar, né, que a pessoa está tá com a presença do vírus, né, no nariz, na garganta, e explicar, por exemplo, o projeto Genoma, né, e o que ele fez, o que ele é, né, e como que isso, tanto o PCR quanto o projeto Genoma foram esforços de ciência bem básica, né, para entender como é que funciona aquilo, só por saber como funciona, e como que até hoje a gente tem um monte de projetos de pesquisa aplicadas para resolver problemas pontuais que a gente tem, mas que usam como base, né, esses conhecimentos. O PCR, muito rapidamente, é uma ferramenta de biologia molecular para amplificar a quantidade, a presença de genes que estão presentes em uma amostra biológica. Pode ser uma célula em cultura, pode ser uma amostra de um tecido, pode ser uma amostra de um tumor, de um paciente, para nos permitir detectar a presença daquele gene e quantificá-lo. E isso nos ajuda a perceber, por exemplo, se um determinado câncer de um paciente tem maior expressão de um gene, ou tem um gene mutado com grande expressão. Isso nos permite identificar um alvo terapêutico, ou seja, algo em que a gente devia prestar atenção em termos de biologia daquele tumor para tentar desenvolver um tratamento. O projeto Genoma, que foi um grande projeto, o maior projeto a que se dedicou o NIH, né? Depois podemos falar mais do NIH, o National Institutes of Health americano, durante muito tempo. Era um esforço para codificar o DNA humano, a maior parte dele. Quando os resultados foram anunciados no ano 2000, não estava totalmente sequenciado. Mas, na verdade, é um projeto de biologia descritiva. Quais genes nós temos, baseados em uma relativamente pequena população de pessoas. Houve um projeto público e houve um projeto competidor privado, liderado pelo J. Craig Venter. Isso é uma história que está nos livros e tal, é bacana, mas assim, existe uma coisa sobre o projeto Genoma que é um exemplo claro em um país em que
nós temos a cadeia produtiva, econômica e científica que funciona para isso, foi um exemplo em que um maciço investimento de dinheiro público resultou em 300 mil empregos na economia privada. Eu não lembro o tempo depois, mas é algo entre 10 e 15 anos depois. Tem o documento no Google, só botar impacto econômico do projeto Genoma em inglês. E aparece lá o PDF disponível. Resultou em um retorno para a economia de mais de $100 por dólar federal investido. Então, quer dizer, quando a gente investe em ciência, quantas tecnologias, quantos equipamentos, quantos insumos de pesquisa foram gerados e quantas empresas, empregos nasceram de alta qualidade, nasceram a partir disso, porque nós estávamos investindo em biologia molecular, que eu diria básica, descrever, né, os genes que nós temos. Eu gosto muito, como case, mais do que desses, do exemplo do DNA recombinante, porque ele foi gerado com uma descoberta acadêmica, ou seja, a capacidade de editar DNA, aproveitar sequências de DNA chamadas plasmídios, que são sequências circulares nas bactérias, e a gente poder recortar um gene de interesse humano, por exemplo, inserir nesse plasmídio bacteriano e, a partir daí, transformar essas bactérias em fábricas de replicação, de produção desses genes humanos. E, a partir daí, poder fazer proteínas, que a gente chama de recombinantes, né? A partir da tecnologia DNA recombinante. Porque isso, em 1974, era uma nova descoberta científica relativamente recente, feita por pesquisadores da Universidade de Stanford, da Universidade da Califórnia em Berkeley, principalmente o Stephen Cohen e o Herbert Boyer. Mas no momento em que o Herbert Boyer aceitou conversar com um profissional do mercado financeiro, e eles tomaram uma famosa cerveja juntos no Churchill Pub, na região de Berkeley, e isso está imortalizado em uma estátua hoje, no campus da Genentech. No momento que eles aceitaram conversar, o professor biólogo que já estava trabalhando com isso, e a pessoa da área econômica interessada em transformar aquilo em produto útil para a sociedade, inicialmente com $500 de cada um, eles criaram uma startup chamada Genentech, que resolveu aplicar a tecnologia do DNA recombinante para produzir medicamentos para a saúde humana. E a partir daí nós temos a insulina recombinante, tivemos o trastuzumab para câncer de mama, a explosão de uma série de outras empresas, Amgen, etc. Então, se hoje o paciente do SUS brasileiro tem acesso à insulina a baixo custo, é porque um dia uma descoberta acadêmica de pesquisa, na época considerada básica, biológica, foi, como eu digo, libertada puramente do ambiente acadêmico, mas ainda ligada ao ambiente acadêmico, com o apoio dele, ainda como professor participante, e foi transformada em um veículo mais eficiente para levar isso adiante e transformar em um produto que mudasse a vida das pessoas, que é uma empresa startup, né? E a partir daí o resto é história. Mas assim, isso foi um fato que criou toda a nova indústria de biotecnologia que existe desde então, né? Todos os biofármacos que nós temos, vocês podem pensar em tudo que o Brasil disponibiliza no SUS, insulina, interferon, nós usamos, sei lá, eritropoetina, tudo que são fármacos que são proteínas vem da revolução que criou a indústria de biotecnologia a partir da ligação com a academia, né? Um modelo em que a descoberta acadêmica se torna uma pequena empresa que resolve aplicar aquela ciência até então, digamos, básica, né? Então, isso é um exemplo muito importante daquilo que a gente pode falar um pouco, que é como é que se constrói essa cadeia científica e produtiva e econômica para que uma descoberta acadêmica realmente possa chegar a transformar a vida das pessoas, que é o que a gente quer. No ambiente acadêmico, a gente da área biomédica sempre está falando que está estudando uma doença ou está estudando um potencial tratamento,
mas tem muito pouca gente que realmente percebe e tem a capacidade de entender como realmente aquela pesquisa poderia se transformar em um tratamento e poderia transformar a vida de um paciente com aquela doença, né? Então, enfim, é um tema interessante para a gente seguir falando depois. Com certeza, Rafael, eu acho muito interessante assim que muitas vezes a gente vê que o interesse de quem está na pesquisa mais de base, né, para realmente entender assim o porquê só pelo porquê, muitas vezes nem imagina como Nada que de errado com aquilo, isso também. nada é gerado com isso mas pode ser que um dia seja, a gente não sabe se vai ser daqui a 5, 10, 50 anos ou mais, né? E realmente, assim, me parece que é quase que é imprevisível, assim, a gente nunca sabe como tecnologias e conhecimentos muito antigos vão voltar para resolver problemas atuais, né? E eu acho que a própria pandemia que a gente está vivendo agora mostra muito disso, né? Como que se fez vários esforços para tentar estudar o efeito de drogas que a gente já conhecia, né, para tratar o Covid. Então, nada se criou do zero, né, para tentar tratar a doença. E mesmo a vacina, né, que foram as vacinas que estão sendo estudadas, que são produtos novos, elas, via de regra, usaram tecnologias e conhecimentos que a gente já tinha, né, da biologia molecular e todas Algumas essas. plataformas mais novas, outras já antigas, sim. Uhum. É uma construção, né? São tijolinhos que vão se... Cada resultado científico, ele existe porque existe toda uma base anterior de conhecimento por trás. Eu sempre, quando as pessoas começam a questionar questões de saúde, nesse momento do Covid é muito agudo, né? A gente vê que o debate público começa a ficar meio estranho, com gente propondo tratamentos de qualquer jeito, né? Ou com gente dizendo que não confia nos especialistas, ou que não entende a ciência, ou que questiona o que os cientistas, a maioria, está falando. A discordância é legítima dos próprios cientistas também. Mas eu sempre uso um exemplo assim, cada vez que eu viajo de avião, digamos que eu quero sair do Rio de Janeiro e ir para Londres, e eu sei que eu tenho mais de 99% de chances de, num tempo muito previsível, digamos 11 horas e 43 minutos, atravessar o Oceano Atlântico, ir lá para o Hemisfério Norte e sair do Rio de Janeiro e chegar em Londres com segurança e conforto. Conforto nem tanto, mas com segurança. Uhum. Cada vez que eu faço isso, eu não estou questionando os engenheiros que chegaram à conclusão que esse modelo de avião era o melhor possível hoje. Eu não estou questionando os físicos que estabeleceram a física disso. Eu não estou questionando a formação do piloto e a habilidade dele. Cada vez que eu faço isso, eu estou entregando minha vida, estou confiando a minha vida por aquelas próximas 12 horas na mão de milhares, talvez milhões, de engenheiros e físicos e matemáticos que acumularam conhecimento para que hoje a gente soubesse qual o tamanho certo de uma asa para um avião daquela dimensão, qual o ângulo que ela precisa ter, como os flaps têm que se moverem, qual a potência do motor, qual a altura e a velocidade segura para ir, como pressurizar a cabine para eu estar a 10 km do chão e continuar respirando tranquilo. Então, eu não entendo nada de engenharia aeronáutica nem de física aeronáutica e não pretendo entender. Eu não pretendo ter autoridade para discutir com um físico aeronáutico, com um engenheiro aeronáutico ou com um piloto de avião. Eu estou confiando no conhecimento e na expertise dele e eu estou me colocando numa posição em que, se eles estiverem errados, eu posso morrer. Por que com saúde é diferente? Por que na hora de falar de tratamento médico, as pessoas se acham no direito de dizer não?
É, isso que os especialistas estão falando tá errado. Eu tenho aqui uma coisa que é melhor, que é um chá, ou que é um, sei lá, não vou fazer a vacina, porque... Então, parece que quando entra na área da saúde, vem uma angústia, uma mistificação, uma coisa muito maior. Não sei se é porque a pessoa sente que aquilo é algo que ela está botando no corpo dela, ou que mexe com a doença e saúde, ou mexe com a vida e morte. Mas andar de avião também. Eu estou colocando meu corpo dentro do avião e estou numa situação de vida ou morte. E estou confiando em especialistas que quase 100% de chance eu vou chegar vivo lá em Londres, em um tempo muito previsível. Então, eu uso sempre esse exemplo do avião, porque ninguém pensa em questionar os matemáticos, físicos e engenheiros que nos levaram a ter os aviões que nós temos hoje, quando vai voar de avião. Mas todo mundo quer questionar a melhor expertise quando a gente está falando de medicina. Isso, para mim, me intriga muito. Com certeza, com certeza. E eu acredito, assim, que talvez uma, uma pista, né, para isso é que isso, quando a gente fala sobre isso, parece que talvez seja bom, de repente, né, os cientistas da área biomédica sejam muito arrogantes, eles querem impor, né, como se fosse assim uma crença que bom, a minha crença na ciência. Mas, de novo, quando eu ando de avião, eu não estou deixando todos aqueles físicos, matemáticos e engenheiros me imporem o que é certo para eles? Eu Como é que eu vou questionar? Como é que eu vou questionar o que eles estão me impondo? Uhum. Eu suspeito de que seja porque as áreas biomédicas dão uma falsa sensação de familiaridade para as pessoas. Então, muitas vezes os profissionais da saúde, acho que tentam às vezes simplificar um conceito, né, ou uma explicação de uma doença para que a pessoa entenda, e isso é super importante. Só que ele está omitindo toda a complexidade, toda a incerteza que tem, na verdade, por trás daqueles processos. E, e eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em sistema imune, por exemplo, que é um assunto que está muito em alta agora, né? A gente sabe que existem diversas moléculas, diversas substâncias que são importantes para o funcionamento adequado do sistema imune, só que tu sabe mais do que eu que é um sistema hiper complexo e que a gente não consegue entender ele de uma maneira intuitiva, a gente não consegue olhar para uma série de reações químicas que acontecem no sistema imune e prever como que aquilo vai acontecer. A gente ainda está tentando entender isso e com certeza a gente está usando cada vez mais ferramentas computacionais que lidam com muitos dados ao mesmo tempo, porque a gente não consegue só com o nosso raciocínio entender como que aquilo funciona. E eu acho que as pessoas vão muito imediatamente, às vezes, pegar um achado, às vezes, que é divulgado na mídia, de que a vitamina D, por exemplo, é importante para o sistema imune. E aí elas automaticamente traduzem aquilo como, bom, mais vitamina D para mim vai ser melhor e eu vou estar protegido contra tudo. Nesse sentido, eu gostaria que tu falasse um pouco dessa questão que a gente tinha mencionado do financiamento das pesquisas e tal, mas explicando um pouco como que achados de como que o sistema imune funciona, por exemplo, né, e quais as moléculas que são importantes para ele funcionar bem, como que esse tipo de conhecimento é traduzido para depois a gente fazer medicamentos em cima disso ou fazer conclusões a respeito de fatores de risco para a doença, né? Que tipo de condições médicas me deixam em risco para a COVID, por exemplo, né? Como é que a gente traduz aquele conhecimento mais básico para esse conhecimento mais clínico, que a gente chama, mais aplicado, que é o que a gente vai dizer para o paciente que ele pode ficar tranquilo, ou ele pode ficar mais atento, né, se ele tiver uma condição clínica X ou Y, e de onde é que vem o financiamento das pesquisas nesses diferentes níveis, né?
e as pessoas têm muita ideia da indústria farmacêutica, né? Porque a gente vê muito nos filmes a questão de que a indústria farmacêutica está muito presente, sempre financiando estudos, e é ela que está presente em todas essas etapas, né? Enfim, é uma pergunta bem complexa, mas acho que vai dar conta. Sim. Só para fechar a metáfora do avião, baseado na tua primeira parte da pergunta, as pessoas podem ter essa falsa sensação de intimidade quando se trata de coisas de saúde, mas assim, por exemplo, a pessoa questiona um tratamento porque tem um efeito adverso. Todo tratamento tem efeito adverso. Mas quando eu ando de avião, eu fico 12 horas desconfortável, comendo mal, dormindo mal, apertado. Estou sofrendo um efeito adverso daquele objetivo, né, que é me transportar para lá. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que a ciência é a forma de conhecimento que tem a maior autoridade em muitos aspectos do funcionamento da natureza e da vida, em outros aspectos. A ciência é uma forma de conhecimento, não acho que seja a única, válida, mas depende da pergunta. Eu acho que quando eu quero andar de avião, o que eu quero é que a ciência tenha projetado o avião e faça ele voar, não nenhum outro tipo de conhecimento. Para outras questões da vida, outros conhecimentos são válidos. E a saúde também é uma questão de ciência. Então, as pessoas têm muito desespero de querer uma resposta pronta, né? Como é que vocês não têm a resposta? Ou como é que a resposta de hoje é desmentida amanhã? Essa dificuldade de entender o processo vivo. Eu acho que o avião ajuda de novo, porque o avião que nós temos hoje não é o melhor possível. É o melhor que nós conseguimos até hoje. Eu não gostaria de precisar 12 horas para chegar em Londres, eu gostaria de chegar em 2 horas. Eu não gostaria de ficar apertado, eu gostaria de ter espaço. Eu gostaria de dormir deitado e não sentado. É o melhor possível? Nós chegamos no fim da evolução dos aviões da humanidade? Tomara que não, porque eles são muito ruins no ponto de vista do conforto na classe econômica. Mas, assim, é o melhor que nós temos hoje. Eles funcionam, mas amanhã nós podemos descobrir uma coisa melhor. E com a saúde é igual. Nós temos doenças extremamente complexas para as quais nós não temos resposta. Como as doenças neurodegenerativas, talvez a maior fronteira nesse sentido. Mas o que a gente tiver hoje é o melhor que nós temos e pode melhorar amanhã e vai melhorar, né? Quem fazia tratamento de hepatite C crônica 15 anos atrás só tinha como alternativa um tratamento que curava 70% das pessoas, que tinha que ser injetado na veia e que tinha muitos efeitos adversos. Hoje nós temos pílulas que em 12 semanas curam quase 100% dos pacientes. Quer dizer, a ciência funciona, ela avança e funciona, os estudos funcionam, o progresso existe de fato. Nós estamos muito perto de chegar nas vacinas mais rapidamente desenvolvidas na história da medicina. Vai ser esse processo das vacinas da Covid vai ser um fenômeno histórico, vai ficar nos livros de texto da medicina como um case, assim como o HIV, que em 30 anos, que não é um tempo longo, as pessoas querem meses agora para ter tratamentos, para ter vacina. Isso nunca aconteceu, não é assim que funciona. Infelizmente, leva tempo, e aí precisa de ciência. Quanto mais investimento sólido tiver anterior, e mais gente trabalhando, mais rápido vai chegar. Mas nós transformamos o HIV numa doença que matava todos os pacientes rapidamente, com muita morbidade, muito sofrimento, para a qual a gente nem sabia qual era o agente patogênico no início. Nem entendia o que era a doença no início. Hoje é uma doença perfeitamente compreendida, de controle crônico. De novo, onde o nosso sistema público de saúde usa toda aquela ciência que foi feita e as pacientes têm todos os medicamentos disponíveis e protocolos muito bons para seguir e se torna uma doença de controle crônico. Então, a coisa avança e funciona, nunca está pronta, nunca temos respostas definitivas. A questão do financiamento é muito interessante porque existe muita ignorância, até no nosso meio médico. Na vida das pessoas fora do nosso meio, isso nem passa pela cabeça, assim, sobre esse processo, né? Como eu falei, tem toda uma cadeia produtiva e econômica e científica para que algum conhecimento científico possa se tornar um tratamento novo. E falando de forma muito rápida, né? Acho que as pessoas hoje, de tanto que está na mídia, isso já tem uma noção de que nós temos um processo de descoberta de tratamentos e desenvolvimento pré-clínico, ou seja, todo aquele desenvolvimento antes da testagem em seres humanos.
dentro do processo pré-clínico, nós temos que validar o mecanismo de ação do fármaco em modelos experimentais, com cultura de célula, com tecido de paciente. Nós temos que fazer a testagem de eficácia e segurança, os dois grandes pilares da farmacologia. Funciona ou não, isso é eficácia, o quanto funciona. O quão seguro é, nunca é 100%, mas a segurança é aceitável em relação ao benefício, isso é segurança, né? E isso tudo tem que ser definido em modelos experimentais e animais de forma muito sólida, antes da gente poder partir para testagem em humanos. Já adianto, né, que, por exemplo, no caso da Covid, o processo está sendo muito rápido, mas todos os passos foram seguidos, nada está se fazendo de forma a pular etapas, né? É tudo muito sólido. Eu sou voluntário da vacina de Oxford e o maior prazer em ser voluntário de estudos clínicos, porque é o maior benefício que um paciente de qualquer doença, alguém em risco de uma doença pode ter, ser voluntário de um estudo clínico. Depois podemos falar disso. Mas, assim, nesse processo de transformação da ciência, que a gente nem sempre sabe se vai ter explicação em um tratamento inovador para as pessoas, a fase inicial, ela é inviável economicamente se ela depender de investimento privado com fins lucrativos, porque a taxa de risco é espetacularmente alta. É muito alto para que alguém... se eu disser para ti, Eduardo, investe teu dinheiro em um projeto de um tratamento onde nós temos uma chance em 20 mil de dar certo daqui a 20 anos, coloca teu dinheiro nisso? Não. Aí, por que esse risco acaba sendo viável para a indústria? Depois, quando chegar na indústria, eu falo disso. Então, no mundo inteiro, quanto mais desenvolvido o lugar e quanto mais funciona a saúde, isso mais é verdadeiro. Esse investimento na fase inicial de pesquisa médica e biomédica, o que é a fase inicial? É entender a biologia da doença, é identificar os alvos terapêuticos. Aqui tem um gene que está alterado, aqui tem uma proteína que está mais expressa no tecido de quem tem a doença, aqui tem um produto de um gene lá que está muito amplificado e só existe na célula tumoral e não existe na célula normal. Então, identificar aquelas coisas que nós vamos atacar. A farmacologia é basicamente um produto do século XX. E até a metade do século XX, o raciocínio era, o processo era uma observação, às vezes, empírica, muitas vezes casual, né? Nós temos histórias clássicas, descoberta da penicilina. Diz a história, não sei se é anedótica ou quão verdadeira é, mas que o Fleming observou que culturas de bactérias paravam de crescer na presença de fungos e deduziu que o fungo produzia algo que era antimicrobiano. E aí, bom, então se observava que algo funcionava na clínica e aquilo ia aumentando e entrava no uso clínico e se estabelecia, muitas coisas ainda estão aí, sem o entendimento necessariamente de como eles funcionavam, ou do que eles estavam fazendo na doença, como estavam atuando na doença. Principalmente a partir dos anos 70 e com a explosão da biologia molecular e projeto Genoma e tudo isso, o raciocínio muda completamente, né? O processo hoje eu tenho que estudar a biologia da doença. A biologia se torna a base da medicina de hoje e da farmacologia médica de hoje. Porque eu tenho que entender o que está errado na doença. Uma vez que eu entendi o que está errado na doença, o que está alterado, eu posso definir o que eu vou atacar. E aí que eu vou pensar nas moléculas já planejadas para atacar aquilo. Ou já existentes na natureza, mas tem um raciocínio já, um racional por trás, que é planejar onde vai agir a molécula. E testar isso em modelos animais, em modelos experimentais, acumular conhecimento, ver como é que funciona a cadeia biológica, mapear tudo o que está acontecendo nas células com aquilo e tal. Essa fase é investimento público, majoritariamente na maior parte dos lugares, né? Se a gente pegar Estados Unidos, que é um lugar que tem muita doação privada sem fins lucrativos para pesquisa, centros espetaculares construídos com doações privadas, né? Muitas fundações privadas de apoio às várias doenças, etc. Mesmo assim, isso é uma parte muito pequena do apoio à pesquisa científica, quando a gente olha para o todo. E a maior parte do investimento nessa fase de pesquisa vem de uma instituição pública federal, que é o National Institutes of Health, o NIH, que tem vários centros, subcentros, né? National Cancer Institute, National Institute of Drug Abuse, então tem
o de câncer, tem o de drogas, tem o de doenças metabólicas, tem o de infecções, né, que está muito envolvido agora na Covid. Esse Instituto Federal, ele tem um campus próprio e um instituto de pesquisa próprios, o maior campus é em Bethesda, na região de Washington, e ele tem o maior hospital e melhor hospital de estudos clínicos do mundo, onde todos os pacientes que estão são voluntários de estudo. Ele financia a maior fatia toda a pesquisa médica, biomédica, que é feita nas universidades americanas e nos institutos de pesquisa americanos. Então, são 30 bilhões de dólares de dinheiro federal destinados por ano pelo Congresso americano, e nenhum governo consegue cortar, mesmo que queira, o orçamento do NIH ou reduzi-lo. Isso é muito bom. Ele tem um pequeno crescimento todos os anos. Para se ter uma ideia, as pessoas que nunca ouviram falar, eu estou aqui com a minha caneca do NIH, as pessoas que nunca ouviram falar do NIH, eu digo assim, é a NASA da medicina. Pensa no que a NASA fez pela exploração espacial, pela astronomia, e o NIH fez pela medicina, isso e um pouco mais. Eu acho que essa instituição é o epicentro do conhecimento médico no mundo inteiro. É uma instituição pública federal, onde os pesquisadores são servidores públicos federais do governo americano. É uma instituição vista como estratégica de segurança nacional, né, com uma série de regramentos para proteger isso. Para se ter uma ideia, um estudo um levantamento que foi publicado no PNAS há pouco tempo, 100% dos fármacos novos, dos novos tratamentos médicos aprovados desde 2010, tiveram em algum momento financiamento do NIH. Em alguma das etapas. Em alguma das etapas, principalmente na etapa inicial de pesquisa. E 75% dos medicamentos em uso na medicina humana no mundo todo tiveram financiamento do NIH em alguma etapa. Nossa. Ele é o maior fornecedor de patentes estratégicas de prioridade para a indústria farmacêutica. Então, significa que não só é muita pesquisa, como a pesquisa é aquela que de forma mais eficiente, e produzida pelo setor público, né, de forma mais eficiente. Aliás, eu comparei com a NASA também é um Instituto Público Federal, e os maravilhosos cientistas e astronautas da NASA são servidores do governo americano. Então, é muita eficiência também na produção de conhecimento que realmente leva a novos tratamentos. Imaginem que uma instituição pública de um país é responsável por 75% dos tratamentos que nós temos na medicina humana. Bom, mas não é a função de institutos como a NIH ou de universidades produzir e comercializar os medicamentos. E quando a gente chega nas fases mais finais do processo, agora nós estamos falando dos ensaios clínicos de vacina, e todo mundo está na mídia já sabendo o que é fase 3, não, chegamos no fase 3, a vacina, tal e tal. Quando a gente chega nesses estudos fase 3, ou seja, aquele estudo, a fase 1 é com poucos pacientes para ver segurança, e a cinética, né? Como é que se comporta esse medicamento no corpo humano. Todo medicamento que é um medicamento real, ele tem uma bula, né? Quando a gente compra. Essa bula diz, tu tem que tomar de tantas em tantas horas, em tal dose, e o pico plasmático, o quanto chega no sangue, atinge o máximo em tanto tempo, e isso interage com tal e tal tratamento. Isso não cai do céu, isso não é alguém que imagina ou que sonha, que vê numa bola de cristal, ou que tira cartas de tarô. Isso é pesquisa que teve que ser feita em algum momento. Se não tiver isso, não tem o tratamento, né? Ou tem um tratamento falso ou sem evidência, como tem muitos por aí que se pretendem tratamentos médicos que não são. Bom, então, depois a fase 2, fase 1 em geral com voluntários saudáveis, né, para entender como a droga funciona no organismo, ver se aparece algum efeito adverso muito grave. Fase 2 com mais voluntários da doença propriamente e com foco em segurança. E a fase 3, finalmente, aquele estudo maior. Agora, nas vacinas, aí nós estamos tendo dezenas de milhares de voluntários envolvidos pelo mundo. Aquele estudo maior com pacientes que realmente mostra eficácia, e aí o tratamento, se funcionar melhor do que os tratamentos padrões que já existem, pode ser aprovado, né? Nesse processo, quem mais ganha são os pacientes voluntários. Porque um voluntário de fase 3, se ele está no grupo controle, ele tem o melhor tratamento disponível naquele momento para aquela doença. Se ele está no grupo tratamento, ele tem um fármaco que provavelmente vai fazer bem, se não fizer, não vai provavelmente ser pior do que o tratamento padrão. E ele vai ter um atendimento médico de primeiríssimo nível gratuitamente, né? Então, se nós temos uma vacina sendo testada pela Pfizer em Porto Alegre ou pela AstraZeneca em Porto Alegre,
o paciente do SUS brasileiro, que é voluntário, e que não teria recursos para comprar uma vacina ou para fazer um exame médico fora do SUS, e que ele tem um tratamento igual ao cara da Inglaterra, do hospital em Oxford, que está sendo voluntário, igual ao cara que está em Boston sendo voluntário. Então, eu entraria em todos os estudos clínicos. A gente não está sendo cobaia, né, com sentido pejorativo, como se diz. Nós estamos tendo um tratamento médico de altíssima qualidade gratuitamente quando a gente é voluntário de um estudo. Bom, mas nessa fase do estudo fase 3, um grande estudo internacional fase 3, numa área como oncologia, ou cardiologia, ou psiquiatria, ele custa algo entre 300 e 500 milhões de dólares. Né? Então, é muito dinheiro e as únicas entidades hoje, não sei se esse é o melhor sistema possível ou não, mas é o sistema que existe hoje, né? Se é o melhor possível ou não é outro mérito, certamente não é o melhor possível, mas é o que existe. Só quem pode bancar esses 300 a 500 milhões de dólares por estudo, um estudo que pode ou não levar a um novo tratamento, são as, digamos, 10 maiores indústrias farmacêuticas, né? As Big Pharmas, e todo mundo sabe, a AstraZeneca, Roche, Pfizer, né? Essas aí, Johnson, né? Janssen nos Estados Unidos e tal. Porque elas estão pegando toda a ciência acumulada e estão colocando na fase final de desenvolvimento. Cada vez menos a indústria tem laboratórios de pesquisa básica dentro da sua estrutura. Já teve mais, né? Mas hoje o que a gente vê é um processo de fechamento da pesquisa básica, das unidades de neurociência, de oncologia, de cardiologia, e a compra, a aquisição de projetos ou de fármacos em fase experimental. De onde vem isso aí? Vem das empresas startup. Ou seja, no ciclo teve um intermediário. A universidade, o Instituto de Pesquisa Público, produziram conhecimento, transformaram em paper, transformaram em patente. Aquilo nos países onde esse sistema funciona e cria inovação em medicamentos, muitas vezes se torna uma pequena empresa inovadora, com participação dos pesquisadores, alunos e professores que trabalharam naquilo. Essa pequena empresa é mais ágil, pode arriscar, pode receber recursos de risco, né, de investimento público e privado, investimento público do NIH também nas empresas privadas, para pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos. Então, eu estou falando dos Estados Unidos, como isso tem que se replicar aqui, por exemplo, se a gente quiser não ser um dos últimos países a receber a vacina, se a gente quiser ser um país que é dono de um produto inovador farmacêutico, que nós não somos hoje. Então, nesse meio do caminho, essa pequena empresa desenvolveu lá um projeto em torno de uma molécula que tem muito pouca chance de dar certo. E aí eu falei que o risco disso é altíssimo. Agora, esse risco se dilui para a grande empresa farmacêutica se ela tiver muitos projetos de alto risco. Né? Isso é uma questão econômica que a nossa comunidade farmacêutica e médica, que eu saiba, não entende muito, assim, mas assim, por que ainda assim é um bom negócio desenvolver fármaco para a grande indústria farmacêutica? Porque desenvolver fármaco é uma das tarefas econômicas mais arriscadas da atividade econômica humana. É muito difícil, né? Mas quando eu tenho... Se eu sou um diretor de cinema, existe esse exemplo, né, nos professores que explicam a economia desse setor. Se eu sou um diretor de cinema, nenhum modelo até hoje consegue prever se um filme vai ser lucrativo ou não. Assim como a ciência. Existiram filmes que foram feitos para dar muito dinheiro, com toda a fórmula certinha para dar muito dinheiro, e não deram. Foi um fracasso. Existem outros que foram feitos despretensiosamente e deram uma taxa de retorno econômico muito alta. Não interessa o diretor, não interessa os atores, isso tudo não consegue prever de forma aceitável economicamente o que vai ser bom ou ruim. Então eu digo assim, Eduardo, investe dinheiro no meu filme, eu sou o Steven Spielberg. E tu vai dizer, mas tem 5% de chance de ser lucrativo. Eu não consigo saber se vai ser lucrativo ou não. Mas se eu digo, Eduardo, eu sou o Steven Spielberg, e eu vou te dar uma parcela de lucro dos meus próximos 150 filmes. Aí tu vai dizer, opa, o Spielberg, quando se fizer 150 filmes, alguns deles vão ser muito lucrativos e eu vou ganhar uma parcela disso, então eu vou investir nos filmes dele. E é isso que a indústria farmacêutica faz. Ela compra vários projetos de altíssimo risco e quanto mais ela amplia o seu portfólio de projetos, e ela compra das startups, às vezes diretamente das universidades e institutos, quanto mais ela amplia o seu portfólio de fármacos em fase experimental, pré-clínica ou já clínica inicial, mais ela dilui o risco, e aí se torna mais aceitável
e faz sentido econômico investir em pesquisa clínica e produzir medicamentos. Então, esse é o modelo que nós temos hoje, né, que permite que o modelo seja viável e economicamente viável. Muita gente diz, poxa, mas existe um subsídio público para isso, porque toda aquela fase inicial de pesquisa, tu acabou de dizer, por exemplo, que ela é feita por um instituto público, o NIH e as universidades. Sim, existe um subsídio público nesse sentido, né? Mas existe uma complementaridade de funções. A indústria jamais vai investir naquela fase de pesquisa que o NIH investe, e o NIH não pode produzir medicamento e vender, as universidades também não. Então, nós precisamos ter essa cadeia, e no meio do caminho tem o cara que é pequeno, que pode se arriscar e que vai sair ganhando no final com isso também, que são as startups. Bom, no final é um jogo de ganha-ganha, né? Como toda atividade econômica que realmente funciona de forma positiva para a humanidade, todos os envolvidos ganharam. Porque quem investiu na pesquisa, se for uma patente do NIH, o NIH ganha royalties. Se for uma patente da URGS, a URGS ganha royalties, assim por diante. Então, é mais ou menos isso, né? Nós temos uma gradação, conforme o fármaco está na fase mais inicial, descoberta. Eu estou aqui como cientista pensando no que eu poderia usar como um alvo terapêutico novo para câncer. É uma coisa que eu faço, por exemplo, toda semana. Estou aqui tentando identificar onde a gente pode atacar o câncer. E aí eu vou lá para o meu laboratório aqui no Clínicas, a gente faz pesquisa farmacológica básica. A gente pega e diz, olha, tem uma combinação aqui de 2 moléculas que ninguém testou antes que está conseguindo matar um tipo de célula de câncer incurável, um glioblastoma, um tumor cerebral incurável. Isso é uma fase de desenvolvimento pré-clínico, uma etapa inicial. Descoberta e desenvolvimento pré-clínico, etapa inicial. Aqui tem que ter investimento público altíssimo risco, conforme a coisa vai indo, toxicologia, validação da eficácia em modelos experimentais em vivo, descrição de todo o mecanismo, segurança em vivo, pré-clínico, vai para a fase 1, vai para a fase 2, vai para a fase 3. Nesse caminho existe um funil em que eu vou descartando moléculas e outras vão sobrevivendo com moléculas promissoras e algumas poucas vão chegar lá. Como tu sabe... Desculpa te interromper, vou só mostrar uma imagem aqui para o pessoal que ilustra exatamente Boa. isso. Ó. Que Isso, aqui exatamente. Na base aqui desse funil invertido, aqui a gente tem a área mais básica, né? Que é a que depende de incentivo público, né? Porque ali ele coloca 10 a 25 mil substâncias para apenas algumas substâncias promissoras que vão para estudos pré-clínicos, que é essa fase que no laboratório do Rafa ele desenvolve os experimentos. Na verdade, a minha é anterior ainda, seria o escrutínio. Um pouco o pré-clínico. Deixa a imagem ali. Ah, tá claro. O livro do Goodman Gilman, excelente. A Bíblia da Farmacologia. Então, vocês estão vendo, né? O pessoal que está assistindo, a gente tem ali 10 mil a 25 mil projetos inicialmente, que vão passando por esse filtro, esse funil durante o processo de pesquisa. Na fase de pré-clínico, aí ele está querendo dizer fase de pré-clínico mais aplicada já mesmo, assim, a coisa já está meio resolvida, mas tem que ver se funciona num modelo bom de doença em animais. Desses 10 mil a 25 mil, chegaram 10 a 20 projetos. Nós temos uma perda de 999 em cada 1000, dos quais 5 a 10 vão para a fase 1, 2 a 5 para a fase 2, 2 para a fase 3, e aí a aprovação, e depois depois do registro, tudo que acontecer é fase 4, né? E ainda pode acontecer alguma coisa, um efeito adverso novo ser identificado, etc., e sair do mercado. Então, nós temos 10 a 25 mil projetos que resultam em um medicamento novo em uso na medicina, num período de 10 anos. Esses números, tem autores que botam mais para cá, mais para lá. Obrigado, Dora, pode tirar. Mas vocês veem que com toda a massa de pesquisa biomédica feita no mundo, que é imensa, absolutamente imensa, o número de tratamentos novos aprovados pelo FDA a cada ano é entre 10 e 20. Nós temos muito pouca aprovação de medicamentos. Medicamentos sérios, medicamentos inovadores que funcionam e que são seguros. Não chutes, né? Não pseudociência. Que a gente encontra nas farmácias muita pseudociência. A gente não sabe se funciona, não sabe o mal que faz. E esse processo custa, dependendo do modelo matemático que se usa, desde 500 milhões de dólares por medicamento novo até 35 bilhões de dólares por medicamento novo, considerando toda a cadeia. Se a gente leva em conta o investimento público na pesquisa relacionada àquilo, isso vai para 30, 40 bilhões de investimento total da sociedade em um novo tratamento.
Então, essa não é uma... Né, quando eu vejo a angústia da mídia entrevistando os colegas, assim, mas quando é que vai ter um novo tratamento de tal coisa que se viu agora? É um jogo muito complexo, muito longo, muito caro. E nos países que não conseguiram desenvolver a cadeia produtiva que funciona para isso, eles estão fora desse jogo, né? Em inovação farmacêutica, principalmente Estados Unidos, Europa Ocidental, Inglaterra, tem a tradição de farmacologia mais sólida. Suíça, que é sede de empresas importantes, né? E as empresas conversando e trabalhando com as universidades, isso é muito importante. E o cenário de startups vibrando, centenas de startups, cada novo projeto em biomedicina num laboratório se torna uma startup com aquele aluno levando. Muitas vão falhar, mas nós temos que ter essa semeadura de startups. Eu acho que todo aluno de pós-graduação na área de saúde devia abrir sua startup. Todo. E no final a gente chega a esse resultado, né? Mas se a gente pegar Singapura, tem uma participação em inovação farmacêutica no mundo. Se a gente pegar a Coreia do Sul, tem. Se a gente pegar Hong Kong, tem. O Brasil, por exemplo, é bizarramente atrasado nisso. Não existe, e eu sei que há opiniões em contrário, mas eu insisto que não existe um medicamento comprovadamente eficaz e seguro, fruto de inovação radical. Não um produto natural, uma formulação simples de um produto natural, uma pomadinha de alguma coisa. Fruto de inovação radical, uma molécula, seja pequena molécula, seja anticorpo, seja qualquer coisa, radicalmente inovadora, que passou por todo o processo de desenvolvimento e testagem, é fruto de pesquisa brasileira e desenvolvida por uma indústria farmacêutica brasileira. Essa indústria farmacêutica ela tem um desconhecimento profundo do processo de inovação de fármacos e tem um desinteresse muito profundo também. O país, para construir uma coisa, ele tem que ter um plano de longo prazo, né? Se vocês pegarem todos os governos norte-americanos, vocês vão encontrar documentos dizendo onde é que nós queremos estar em tal setor tecnológico daqui a 30 anos. Se vocês pegarem China, hoje nem se fala. Projeto de país estável de um longo prazo. Então, por que nós conseguimos fazer a Embraer e conseguimos nos tornar competitivos em aviões? Porque lá nos anos 50, alguém resolveu criar uma escola especializada em tecnologia aeronáutica, militar, se eu não me engano, né? Criou o ITA. E depois nós tivemos uma estatal com investimento público para desenvolver aquilo e depois se tornou uma empresa privada de sucesso internacional. Por que nós temos sucesso em agropecuária e somos o maior exportador são commodities, mas produzimos um gado de altíssima qualidade, uma soja de altíssima qualidade, uma aveia de altíssima qualidade e exportamos. Porque nós temos uma ciência agropecuária forte, agronômica e veterinária forte, e nós temos uma Embrapa, uma grande empresa pública que se dedicou a desenvolver isso, né? E temos o ciclo científico e econômico. Grandes produtores, grandes comercializadores e tal. Na área de fármacos e tratamentos médicos, nós não conseguimos fazer isso. Nós somos um país absolutamente periférico e nós estamos sofrendo as consequências disso agora. Quando a Rússia já começou a vacinar a população, quando a Inglaterra vai começar na semana que vem, e eu não sei quanto tempo depois nós brasileiros comuns, né, vamos ter acesso a algum tipo de perspectiva de vacina, porque obviamente o país que detém a tecnologia detém a prioridade no uso na sua saúde e detém o poder econômico para distribuir e cobrar como quiser, né? Então, o país que não detém ciência e tecnologia e essa cadeia pronta, né, pesquisa básica, setor acadêmico forte, investimento público forte, cenário de startups vibrante, muito vivo, com muito investimento, com muita empresa, indústria farmacêutica lá na ponta, investindo muito, interessada em produtos de inovação radical, enquanto elas não se contenta apenas com seus genéricos e seus similares. Enquanto nós não tivermos isso montado, a pesquisa brasileira não vai gerar tratamentos novos, realmente que cheguem na ponta. E quando eu digo na ponta, porque as pessoas têm muita mistificação dessa coisa da indústria, tudo só para ganhar dinheiro. Existem questionamentos muito legítimos sobre o preço de tratamento, sobre acesso a tratamento. Mas, assim, nós temos que lembrar que não existe hoje um outro caminho montado. Eu tô pensando no cara que está no interior do Maranhão, num leito de UTI do SUS, precisando de um tratamento novo. Ele vai ter esse tratamento novo se, em algum lugar, tiver pesquisa sendo feita para a doença dele, pesquisa básica com investimento público, tiver startup trabalhando em projetos de desenvolvimento tecnológico inicial,
tiver grande indústria farmacêutica terminando o desenvolvimento e tiver sistema de saúde que incorpore aquilo no fim, né? Eu dei o exemplo, o paciente do SUS brasileiro com diabetes consegue insulina porque existiu a Genentech, e a Genentech existiu porque existiu pesquisa básica feita nas universidades da Califórnia. Então, essa noção de que os tratamentos não caem do céu, eles custam muito dinheiro e esforço e tempo, e eles precisam de muitos agentes científicos, econômicos, institucionais envolvidos, públicos e privados, trabalhando de forma mais ou menos coordenada, né? Essa noção é crucial se a gente quer tratamentos inovadores no país. Claro. E isso tudo às custas de muitas vezes pesquisas que no início, para a população geral, parecem inúteis, né? Como às vezes algumas pessoas Tem inúmeros acreditam, né? exemplos. Rafa, foi os caras que estavam num parque na América do Norte viram a água fervendo do geyser, não sei qual a temperatura daquilo, mas é uma água muito quente que sai do chão, e se perguntaram se, por pura curiosidade intelectual, uns biólogos, se existia algum ser vivo que sobrevivia naquela água. E graças a isso nós descobrimos as bactérias que conseguem sobreviver em altas temperaturas, e hoje temos enzimas resistentes a altas temperaturas que podem ser usadas em ensaios de biologia molecular que exigem altas temperaturas. E isso nos levou contribuiu para o PCR, contribuiu para os exames diagnósticos genéticos, contribuiu para um monte de coisa, desenvolvimento de não, esse exemplo foi muito bom, porque ele dialoga realmente com um exemplo bem recente, né, da tecnologia do PCR, e provavelmente quem fosse ver quem é de fora, né, das áreas biológicas e quem não está acostumado a ver como é que funciona o processo científico, nunca iria imaginar que, enfim, quem está investigando bactérias, né, de um geyser, de um fenômeno natural ali que aparentemente não tem nenhuma conexão com a sua vida cotidiana, vai trazer uma tecnologia super importante para o momento de uma pandemia que está impactando. Provavelmente a pessoa não aprovaria nós, né? o financiamento público daquele projeto de identificar se tinha uma bactéria num geyser num parque nacional. Muito legal. Adorei a tua fala, os teus exemplos. Foi um prazer imenso poder dividir esse vídeo aí contigo. E agradeço muito aí tu aceitar participar, e acho que contribuiu muito para nossa discussão. É uma pena a gente não ter um pouco mais de tempo para falar. Provavelmente, se tu tiver vontade, a gente pode gravar outros vídeos aí mais para frente com Quero novos temas. fazer vídeos futuros. Já vou me comprometer nós dois com a nossa audiência, que nós teremos mais vídeos e teremos em um deles, os próximos, uma canja musical no final. Para quem não sabe, eu e o Rafa, a gente tem um histórico musical aí juntos. Então tá, Rafa, foi um prazerzão aí falar contigo. Obrigado, querido. Até uma próxima, valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.